Olá, meus amados alunos, estamos aqui iniciando as nossas atividades via distância e dessa vez sem vídeo. Daqui a pouco estaremos já preparados para o vídeo. As próximas aulas esperamos já ter uma imagem de vídeo para vocês. Então vamos lá, direito falimentar. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre os efeitos da falência. E nós temos alguns efeitos interessantíssimos da falência, principalmente efeitos em relação aos direitos dos credores. Ou seja, declarada a sentença falimentar, quais são os direitos dos credores que sofrem a influência dessa falência do devedor? Primeiro, a decretação da falência sujeita a todos os credores, todos os credores do falido estão sujeitos à falência. E somente poderão exercer os seus direitos, esses credores somente poderão exercer o direito na lei de falência e nos termos da lei de falência. Por isso, acarreta o vencimento antecipado de todas as obrigações, observa-se líquidas. As obrigações que vencem antecipadamente, somente as líquidas, é o que determina o artigo 77 da lei de falência. Letra C. A decretação da falência suspende. O que ela suspende com a decretação da falência? O direito de retenção dos bens sujeitos à arrecadação. Ou seja, mesmo que o credor tenha o direito de retenção, ele é obrigado a entregar esses bens ao administrador judicial para efeito de quê? De arrecadação. E mais. A decretação da falência suspende também o exercício de retirada do quê? Do valor das cotas das ações. Essas cotas que pertencem aos sócios ou à sociedade falida. Mas a decretação da falência, ela não suspende os processos cuja obrigação é a título gratuito, como aval ou fiança, doação sem encargo. Ou seja, havendo obrigação do devedor quanto a um aval, uma obrigação de quantia de aval, de fiança ou de doação sem encargo, essas ações prosseguem normalmente. Assim como também as quantias ilíquidas, ações de quantias ilíquidas. Exemplo, o devedor está sofrendo uma ação, o falido está sofrendo uma ação por danos morais. Ele é réu numa ação de danos morais. Ainda não foi liquidado o valor ainda. Está em discussão. Essas ações não suspendem. Da mesma forma, também não suspende as ações trabalhistas. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula? As ações trabalhistas não suspendem. Elas vão do conhecimento até o trânsito julgado e liquidado os valores na justiça especializada, ou seja, na justiça trabalhista. E depois de liquidado, homologado o cálculo de liquidação, aí sim, extrai-se uma certidão onde consta o valor líquido e habilita no processo falimentar. Também não suspende as ações decorrentes de despesas ou multas processuais e nem as de créditos fiscal. Ou seja, o poder público, o executivo fiscal, ele não está sujeito à lei de falência. Segundo, e quanto à pessoa do falido, quais são os efeitos dessa sentença em relação à pessoa do falido? Primeiro, lógico, a inabilitação desse devedor às atividades empresariais. Logo, se ele já foi decretada a falência dele, ele já não pode mais exercer as atividades empresariais. E segundo, esse devedor, ele está submetido a um regramento de obrigações do artigo 104 e, se não cumprir, ele pode incidir, portanto, a um crime de desobediência. Lembrando que no atual sistema falimentar não existe prisão administrativa por conta de desobediência do devedor. O que tinha no decreto anterior, de 45. Letra C. O processo por crime falimentar, inclusive o falido, ele pode responder por crime falimentar. Esse crime está lá do artigo 168 a 178, elenca vários crimes, portanto. A Lei 11.101 de 2005, além de trazer procedimentos de ordem material, processual,
ela também traz a tipificação penal de condutas praticadas pelo falido, e não só pelo falido, mas também por pessoas que estão sujeitas às falências, e ela tipifica condutas penais lá no artigo 168 a 178. A falência dos sócios da sociedade limitada causa necessariamente a falência da pessoa física do sócio. Portanto, toda sociedade ilimitada, os sócios dela também falem. A responsabilização pessoal dos sócios na sociedade limitada. Isso a depender da conduta deles. A indisponibilidade dos bens. Ou seja, o falido agora ele não pode dispor dos seus bens, que fica sobre a tutela e responsabilidade, portanto, dessa figura aqui, que é o administrador judicial. Se houver condenação por crime falimentar, ele empresário, ele fica inabilitado para atividade empresarial, mesmo depois de encerrada a falência. Aqui nós estamos falando mesmo depois de encerrada a falência. Havendo condenação por crime falimentar, ele fica inabilitado para o exercício da atividade empresarial. Ora, havendo também condenação por crime falimentar, ele fica impedido de exercer o cargo de administração, diretoria ou gerência de qualquer atividade empresarial. E ele fica em impossibilidade de gerir empresa por mandato. Mesmo que ele não seja o administrador, mas ele não pode exercer e administrar mesmo por mandato do administrador. Tudo bem? Vamos para uma próxima. E os efeitos da falência quanto aos bens do falido? Esse é o mais fácil. Na realidade, o falido, ele perde a administração e a disponibilidade, portanto, a disposição de todos os seus bens, que fica sob a responsabilidade de quem? Do administrador judicial. Porque o administrador judicial, ele vai arrecadar todos esses bens para formar a massa falida objetiva. E com esses bens, posteriormente serão vendidos para pagar os credores habilitados na falência. Professor, e quanto aos contratos do falido? Aqueles contratos que já estavam em vigor no exato momento da decretação da falência. O exemplo, o falido tem um contrato de aluguel do barracão dele. O que se faz com esse contrato? Rescinde automático ou não? Pois bem, o artigo 117, 116, 117, 118, ele traz para nós um regramento específico para isso. E olha que fala: o administrador judicial, mediante autorização do Comitê de Credores, poderá dar cumprimento ao contrato unilateral se esse fato reduzir ou evitar o passivo da massa falida, ou for necessária a manutenção ou preservação dos seus ativos, realizando o pagamento pela qual está obrigado. Ou seja, entenda, os contratos, eles não se resolvem automaticamente, tanto os unilaterais quanto os bilaterais. Eles não se resolvem automaticamente com a decretação. Quem vai decidir isso? Essa figura aqui chamada de administrador judicial. É ele que vai decidir verificar se esse contrato deverá permanecer ativo, vigente, portanto, ou deverá rescindir. Se for rescindir, lógico, ele deverá comunicar o contratante ou o contratado, dependendo da parte oposta, portanto, do contrato, para informar a rescisão. Mas lembrando bem, isso é questão de provas e mais provas. A OAB gosta muito disso, de perguntar o quê? Com a decretação da falência, os contratos são automaticamente resolvidos? Não, absolutamente não. Absolutamente não. Por quê?
porque o administrador judicial, ele pode, a depender do interesse da massa falida, continuar com os contratos. Então, os contratos não se resolvem automaticamente. Letra C. Olha interessante isso. O vendedor não poderá obstar a entrega da coisa expedida ao devedor. Portanto, o devedor compra alguma coisa, ele compra algo, ou aquele falido, ele comprou algo de um determinado vendedor, e esse vendedor ele não poderá obstar a entrega das coisas expedidas. E ainda em trânsito, se o comprador, portanto o devedor, antes do requerimento da falência, antes, portanto, de ter requerido a falência, esse falido já tiver vendido a coisa sem fraude à vista das faturas e do conhecimento de transporte e é entregue ou remetidas pelo vendedor. Portanto, o devedor, ele compra uma mercadoria e essa mercadoria está em trânsito para entrega para o devedor, só que esse devedor já revendeu a coisa. Esse contrato tem que ser cumprido. Se esse vendedor aqui entender prejudicado porque vendeu e não recebeu, ele deve habilitar o seu crédito onde? Na massa falida ou como credor. Ok? E aí ele vai verificar a classe de credor que nós vamos analisar posteriormente. Pois bem, mais um. A partir de agora, nós vamos analisar uma questão extremamente interessante, muito requerida nas provas e exames de OAB, e vocês certamente vão recitar. Olha lá, olha lá. Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência. A pergunta é o seguinte, professor, os atos praticados pelo devedor que antecede a decretação da falência, eles podem ser tidos como ineficazes ou tidos como revogáveis? Essa é a pergunta. E nós respondemos parcialmente ela quando estudamos o termo legal de falência, que é aquele período suspeito que antecede a decretação da falência, onde os atos praticados pelo devedor são tidos como suspeitos. Lembra da nossa aula? Então vamos lá. Olha que fala o artigo 129 da Lei de Falência, portanto a Lei 11.101 de 2005. E fala o seguinte: são ineficazes. Professor, o que é ineficaz? Ou seja, em relação à massa falida, não tem eficácia nenhuma esse ato. Esse ato, portanto, ele não é nulo nem anulável. Simplesmente ele é ineficaz em relação à massa falida. Ora, tenha ou não o contratante o conhecimento da crise econômico-financeira do devedor. Pouco importa que aquele que contratou com o devedor saiba ou não, se ele está em situação de uma crise econômico-financeira. Professor, mas precisa ter intenção de fraudar credores? Não, não precisa ter intenção. Ou seja, esses atos que doravante vamos ver, eles são ineficazes em relação à massa falida, são ineficazes em relação à massa falida, pouco importa se aquele que contratou com o devedor, ele sabia, portanto, tinha conhecimento do estado econômico-financeiro dele, ou mesmo se ele tinha a intenção de fraudar credores. A lei fala o seguinte: olha, a partir de agora eu vou listar determinados atos que são tidos como ineficazes em relação à massa falida. Pouco importa se o contratante estava de boa fé, má fé, tinha conhecimento ou não tinha conhecimento. Ótimo? Professor, quais são esses atos? Vamos lá. Todas as vezes que há um pagamento de dívida não vencida, olha lá, o devedor, ele pagou uma dívida não vencida
dentro do quê? Qual o período? Do termo legal de falência. Lembra do termo legal de falência? Professor, não estou lembrado. Pega o caderno, corre um pouco as folhas anteriores, certamente você observará o que é um termo legal de falência. Então, olha lá, dentro do termo legal de falência, ele pagou uma dívida não vencida por qualquer meio extintivo do direito de crédito. Ou seja, pouco importa como que ele pagou isso. Uma dação de pagamento, um pagamento em dinheiro, uma permuta, não interessa a forma que ele pagou, ainda que pelo desconto do título. Ou seja, se ele pagou uma dívida não vencida, professor, mas ele pagou uma dívida vencida. Corretíssimo, perfeito. Perfeito. Se ele cumpriu o contrato pagando a dívida vencida, ótimo. E uma dívida não vencida? Se ele pagou uma dívida não vencida, esse credor que recebeu pela obrigação não vencida, esse ato de quitação é ineficaz. Logo, esse credor que recebeu a dívida não vencida deverá fazer o que, professor? Devolver o dinheiro para a massa falida. Ah, mas e o crédito dele? Habilita na falência. Habilita na falência para poder entrar numa ordem de pagamento e receber esse crédito lá no rateio final. Segundo, mas se ele paga uma dívida vencida? Olha a diferença, aqui é dívida não vencida, mas aqui ele pagou uma dívida vencida. Excelente, pagou dívida vencida. Mas olha o probleminha. Ele pagou a dívida vencida dentro do termo legal de falência? Pagou. Mas não pode pagar isso, professor? Pode. O problema é que ele pagou por uma qualquer outra forma que não seja prevista no contrato. Vamos imaginar que o contrato estava prevendo pagar em dinheiro. E ele vai lá, faz uma dação em pagamento. Dá um terreno em troca. Dá um imóvel em troca. Não, não pode. Não pode. Logo, esse credor que recebeu por uma dívida vencida, mas de uma forma diversa da prevista no contrato, tem que entregar, portanto, devolver a massa falida ou que ele recebeu ou o equivalente em dinheiro. Terceiro, também é ineficaz em relação à massa falida a constituição de direito real de garantia. Ou seja, ele vai hipotecar alguma coisa, inclusive a retenção. Dentro do quê? Do termo legal de falência. Por isso que eu falo, estude o termo legal de falência. Nós já estudamos em sala de aula, já fizemos uma exposição em sala de aula e vocês têm a opção agora, a possibilidade agora de abrir o caderninho e olhar o que é um termo legal de falência. Pois bem, essa constituição de direito real de garantia dentro do termo legal de falência, tratando de dívida contraída anteriormente. Anteriormente ao quê? Ao termo legal de falência. Se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, outras dívidas posteriores, a massa falida receberá a parte que deveria caber ao credor da hipoteca revogada. Logo, então, vamos lá. A Constituição de Direito Real de Garantia, ela é tida como ineficaz se ela é feita dentro do termo legal de falência, desde que a dívida contraída for anterior ao termo legal de falência. Ora, mas se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras dívidas posteriores, a massa falida receberá a parte que deveria caber ao credor na hipoteca revogada. Ótimo? Vamos lá então, portanto, o próximo slide. Essa ineficácia que nós estamos tratando, estudamos 2 atos ineficazes, nós vamos agora estudar mais 4 atos ineficazes. Portanto, não tem eficácia em relação à massa falida os atos praticados pelo devedor. Qual que é, professor? Vamos lá. 4. A prática de atos gratuito desde 2 anos antes da decretação da falência. Imaginemos nós, falência decretada no dia, vamos imaginar, vou pegar o meu aniversário, 14 de novembro de 2019, foi decretado a falência. Todos os atos a título gratuito anterior à
decretação da falência, 2 anos antes, esses atos são tidos como ineficazes. Exemplo, 14 de novembro de 2019 foi decretada a falência, porém, no ano de 2018, esse devedor, ele fez uma doação de um bem dele para qualquer pessoa. Pouco importa, portanto, um ato a título gratuito. Esse ato, essa doação a título gratuito, ela é ineficaz em relação à massa falida. Professor, mais um. Vamos lá. A renúncia à herança ou legado. Até 2 anos antes da decretação da falência. Mesma coisinha. Imagina você se o devedor, esse falido, ele renunciou uma herança, um legado, até 2 anos antes, porque ele sabia que a situação dele estava ruim. Então, ele renunciando, ele não recebe esse patrimônio que vem da herança ou do legado. Ele renuncia a isso. Ora, essa renúncia da herança ao legado é tida como ineficaz. Logo, a massa falida poderá arrecadar essa herança ou esse legado, portanto, o quinhão que competia ao falido. Mais um. Vamos lá. Também é tido como ineficaz a venda ou a transferência do estabelecimento feito sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores. Ele, devedor, foi lá e vendeu o estabelecimento. Ele vendeu o estabelecimento e não teve a concordância de todos os credores e nem o pagamento dos credores, que a esse tempo, lógico, existia, não podemos falar de outros que vêm a existir posteriormente. E não tendo restado ao devedor bem suficiente para solver o passivo. Salvo se, no prazo de 30 dias, não houver oposição. É lógico que se o credor ele intima as partes. Olha, estou vendendo o estabelecimento. As partes têm 30 dias, os credores, no caso, têm 30 dias para manifestar a discordância. Se nesse período não houver oposição, tudo bem. Mas ele pelo menos foi notificado. Notifica os credores. Então, salvo. Se no prazo de 30 dias não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados. Olha aí, judicial ou pelo registro de título e documentos. Então, portanto, se o devedor ele transferiu ou vendeu o estabelecimento empresarial sem o consentimento ou pagamento dos credores, que esse tempo existia, e não tendo sobrado bem suficiente, esse ato é tido como ineficaz. Logo, esse estabelecimento empresarial ele volta para a arrecadação da massa falida. E por último, olha lá, os registros de direitos reais ou de transferência de propriedade entre vivos é tido como não ineficaz, por ato oneroso ou gratuito, ou averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido pré-notação anterior. Tudo bem? Olha lá, importantíssima isso. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz. O juiz, observando isso, pode declarar a ineficácia do ato. Ela pode ser alegada pela defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo. Ou seja, nós não temos uma forma específica para declarar essa ineficácia. Portanto, a ineficácia ela é declarada, Por quê? Porque já o ato já é ineficaz por natureza, nos termos do artigo 129. E ela pode ser de ofício pelo juiz, alegada em razão de defesa, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria, ou incidentalmente no curso do processo. Ou seja, uma simples petição já é suficiente. Ótimo? Mas nós não podemos confundir isso e da ineficácia do ato com um outro instituto que chama-se atos revogáveis. Atos revogáveis. E olha que fala o artigo 130.
São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores. Professor, espera um pouquinho. Aqui no artigo 130, quer dizer então que tem intenção de prejudicar credores? Sim. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio, ou seja, uma trama fraudulenta entre devedor e o terceiro que com ele contrata, e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Olha lá, olha lá. Aqui, e nós temos aqui ineficácias dos atos. No artigo 129 fala assim, olha, tem alguns atos que são ineficazes. E fala um rol de 7 atos ineficazes. Mas no rol do 129, que ele especifica 7 atos ineficazes, no rol do artigo 129 fala assim, são ineficazes em relação à massa falida, olha lá, tem ou não o conhecimento do estado econômico-financeiro ou tem ou não interesse de fraudar. Mas o artigo 130 nos fala diferente. É um outro instituto que não confunde com o instituto do artigo 129. O artigo 130 fala o seguinte, olha, são revogáveis todos os atos. Todos os atos. Nós podemos falar em qualquer tipo de ato, são revogáveis, qualquer tipo de ato que tenha a intenção de prejudicar credores, ou seja, nós temos que provar. Portanto, para ser revogável o ato, e quando se fala revogável o ato, entende que ele é extirpado do mundo jurídico. Não é que ele tem eficácia ou ineficácia. Ele já não existe mais. Ele já não existe mais. Quando se revoga o ato, já não existe mais o ato. Quando falamos aqui no artigo 129, o ato, ele existe no mundo jurídico, portanto, mas porém não tem eficácia. Do artigo 130, o ato já não existe no mundo jurídico porque ele foi revogado. Então, para ter a revogação de um ato, esse ato tem que ter um prejuízo aos credores, ou seja, ele foi praticado com a intenção de prejudicar credores. Praticado por quem? Através de um conluio, de uma trama, de uma arquitetura, estabelecendo aqui um pacto entre devedor e o terceiro que com ele se contrata. Para quê? Para trazer um prejuízo à massa falida. Então, vamos lá, todo e qualquer ato que tem intenção de prejudicar credores, portanto praticado pelo devedor, em conluio com um terceiro, e que visa causar um prejuízo à massa, esse ato pode ser revogado. E quando fala em revogado, pensa-se, ele já não existe mais no mundo jurídico. Ele já não existe mais no mundo jurídico. Lembrando que aqui no artigo 129, o ato existe no mundo jurídico, porém ele é ineficaz em relação à massa falida. Do artigo 130, o ato já não existe no mundo jurídico. Eis a primeira grande diferença. Então, a ação revocatória desses atos revogáveis, os atos revogáveis, eles são implementados através de uma chamada ação revocatória. Ela deve ser proposta por quem, essa ação? Olha lá, interessantíssimo. Se atos revogáveis, eles só podem ser declarados ou desconstituídos, nós vamos estudar daqui a pouquinho, através de uma ação revocatória. Ou seja, o juiz não pode conhecer de ofício, não pode ser declarado incidentalmente no processo, tal como o artigo 129 fala aqui, que pode ser declarado incidentalmente no processo. Não. No artigo 130, precisamos de uma ação autônoma para poder revogar um ato. E quem vai manejar essa ação? Administrador judicial, qualquer credor ou o Ministério Público. Qual que é o prazo, professor?
3 anos contado da decretação da falência. Ou seja, a decretação da falência 14 de novembro de 2019. Qual que é o prazo para entrar com essa ação? Da decretação da falência 3 anos à frente. 2019, 2020, 21, 22. Tem até, portanto, dia 14 de novembro de 2022. Em 2022, esse prazo, portanto, já está. Professor, é decadência ou é prescrição? Prazo decadencial. Por quê? Porque a ação, essa ação aqui, gera uma sentença que é uma sentença constitutiva negativa. Portanto, vai desconstituir uma relação jurídica existente entre devedor e terceiro. Ótimo? E nós sabemos que todas as ações constitutivas, elas são fulminadas pela decadência. Tudo bem? Ótimo. São legitimados para ação revocatória todos os que figuram no ato. Aqui eu estou falando da parte passiva. Passiva. Na parte passiva. Contra quem pode entrar? Contra todos que figuraram no ato. Ou, por alguma forma, foram beneficiados por esse ato. Contra os terceiros que adquiriram o determinado bem e se tiveram conhecimento ao criar esse direito da intenção do devedor de prejudicar os credores. Ou, se eventualmente falecido esse credor, esse devedor, contra os herdeiros legatários das pessoas indicadas no inciso 1 e 2. Tudo bem? Ótimo. Ainda dos atos revogáveis, a ação ela vai correr aonde? Competência absoluta do juiz da falência. Tudo bem? A ação que julga procedente a ação revocatória, olhe o detalhe. Ela determinará o retorno dos bens à massa falida em espécie, com todos os acessórios. Ou, professor, já não existe mais esse bem. Ela vai converter em dinheiro o valor de mercado acrescido de perdas e danos. Tá? Prefere-se logo o retorno dos bens com os acessórios, não podendo o valor de mercado. É lógico que vai ser arbitrado judicialmente isso, tá? E contra essa sentença cabe apelação. Lá do artigo 1009, contra a sentença cabe apelação. Tudo bem? O ato pode ser decretado ineficaz ou revogável, ainda que praticado com base em decisão judicial. Olha o detalhezinho. Professor, mas o ato que eu estou querendo revogar, ou o ato que eu estou querendo ter tido como ineficaz, ele decorre de uma decisão judicial? Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Porque se for procedente a ação ou declarada ineficácia, fica automaticamente rescindida a sentença que motivou aquele ato. Se uma sentença posterior decretar a revogação ou determinar a ineficácia de um ato, fica automaticamente rescindida a sentença. Então, não necessariamente através de um contrato que pode ser declarado a revogação de um contrato, mas essa transferência, esse conluio pode se dar através de uma sentença. Pode se dar através de uma sentença. Quem sabe terceiro e o devedor se beneficiou de uma sentença e fraudou credores. Se tiver inserido dentro do artigo 129, 130, então essa sentença será automaticamente rescindida, declarada rescindida, se houver uma decisão posterior judicial que declara a ineficácia ou constitui esse ato como revogável. Tudo bem? Aqui então encerra mais uma nossa aula. Agradeço a presença de todos e que vocês tenham um excelente dia. Muito obrigado.